Então, vamos dar continuidade a esse nosso conteúdo, que é equação exponencial. Então, nós vimos nas aulas anteriores, ou na aula anterior, como fazer a potenciação, as regras de potenciação. E agora nós vamos ver as regras de radiciação. Mas, antes eu gostaria de cumprimentá-los. Por quê? Porque nós estamos mais uma semana, mais um processo de afastamento, nós estamos ainda tendo que tomar muito cuidado, porque nós temos que zelar pela nossa família, nós temos que zelar pelos da nossa casa, principalmente nossos pais, nossos avós. Então a gente tem que se cuidar, e a gente mesmo, né? Nós temos que se cuidar, porque não é brincadeira, ninguém está brincando de doença, né? Então vamos tomar cuidado, mas vamos à nossa aula de radiciação, e eu vou explicar, eu vou mostrar para você, dar uma visão geral, como é que é a radiciação. Então a radiciação você escreve assim, ó, raiz, enésima, x, o que é tudo isso? Então aqui vai um índice, que é a raiz enésima, é um índice que eu coloco, eu quero quantas vezes voltar aquela base, eu quero voltar para a minha origem. Então aqui eu tenho o índice, aqui eu tenho o radical, que é essa chave aqui, ó, isso é o radical, e eu tenho a base, essa base que é meu radicando. Então, os nomes que se dá são esses. E uma coisa tem que ficar sempre clara: o inverso da raiz é a potência, e o inverso da potência é a raiz. Então, quando você faz a raiz, você volta. Quando você faz a potência, você vai. Então, um é inverso do outro. Assim como a soma é inverso da subtração e a divisão é o inverso da multiplicação, a raiz é o inverso da potenciação. Então, agora nós vamos para as propriedades da raiz. Bom, então agora nós vamos ver as propriedades da radiciação. Veja bem, primeira propriedade. Você tem aqui o radical, você tem o índice e você tem a potência. Não é? O radicando, a potência e o índice. Então como é que vai fazer? Você vai pegar o radicando, vai jogar a potência do radicando no numerador e vai jogar o índice no denominador. Então vai ficar radicando potência dividido pelo índice. Então, vamos ver um exemplo. Você tem aqui raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. 8, eu posso colocar isso em forma de potenciação. O que é 8? Se eu fatorar 8, vai ser 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. Então, como é que eu vou fazer aqui para tirar a raiz? Para tirar o radical. Eu vou pegar e vou pegar esse radicando, colocar aqui como se fosse base. Pegar a potência do radicando, colocar aqui no numerador, vai ser uma potência numerador, e pegar esse índice e colocar como denominador, como é que vai ficar? 2 elevado a 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1.
2 elevado a 1, como eu falei, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então é 2. Então a resposta de raiz cúbica de 8 será 2. Então, é a mesma coisa que na potenciação. Dá para você ir e dá para você voltar. Se você tiver uma base com uma potência que seja uma fração, então você vai pegar o numerador vai ficar a potência da base. E o denominador, ele vai virar o seu índice. É sempre assim, dá para ir e dá para voltar. Entenderam isso? Então, isso daí, dependendo da conta que você estiver, você vai poder usar da melhor forma possível. No segundo exemplo, então nós temos aqui, ó, radicando índice que multiplica um outro radicando em um outro índice. Então, presta atenção, é uma multiplicação. Então eu posso, como o índice é o mesmo, eu posso juntar tudo dentro da mesma raiz, ou seja, do mesmo radical. Eu posso juntar tudo igual e pôr essa multiplicação aqui dentro desse radical. E eu ponho o índice, que é comum aos dois, eu ponho aqui. Então eu posso fazer esse tipo de estratégia. Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada. A outra coisa, quando não tem nada aqui é porque é 2 quadrado. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. O que eu posso fazer? Junto tudo numa raiz só, num radical só. Vou pegar o meu radicando e vou multiplicar aqui dentro desse radical. Então vai ficar 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Mas se eu não soubesse, eu pegava isso aqui, o que é isso aqui? Não é 5 vezes 5, é 5 duas vezes, 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 vai ficar aqui, ó. 2 dividido por 2, que vai ser 1. Mas como eu já sei quanto dá, raiz quadrada de 25 é 5. Então essa é uma outra propriedade que dá para ir e dá para voltar. Você pode estar aqui e querer voltar para trás. Então depende da sua necessidade na hora, na sua conta. Tudo bem? Vamos para a terceira. Então agora nós vamos fazer mais um tipo de exemplo, mais um exemplo. A terceira propriedade. Você tem aqui o seu radical. O seu radicando é uma fração e o seu índice daqui. Então o que eu posso fazer? Como é uma fração, é uma divisão, eu posso separar. Eu coloco o sinal de divisão, vou pegar o numerador e vou colocar na parte de cima, embaixo desse radical, com esse índice. E vou pegar o denominador e vou colocar aqui no denominador da conta maior, o índice e o radical. Então eu posso separar em 2. E eu também, como eu falo, sempre eu posso ir e posso voltar. Eu posso estar aqui e posso voltar para cá. Então sempre assim, tá bom? Então vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 4 dividido por 9. Então, qual é meu índice? 2. Meu radicando, 4 dividido por 9. Como é uma divisão, eu posso separar. Eu passo raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Como é que vai ficar? Raiz quadrada de 4, eu sei que é
2. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, essa é uma outra propriedade que eu também, como eu falei, posso ir e posso voltar. Isso depende da minha necessidade na hora da minha conta. Mas é bom que eu saiba como é que funciona. E a quarta e última propriedade, essa daqui, ó. Eu tenho uma raiz, né, um radical, um radicando e um índice. Tudo isso está sendo elevado a uma potência. Como essa potência está elevando esse conjunto da raiz, ou seja, todo o conjunto, eu posso pegar essa potência e jogar aqui dentro, ó. Ele fica como sendo a potência do meu radicando. Olha aqui, esse M vem para cá. Então fica assim, ó. O radicando vai ficar elevado a essa potência. É uma outra propriedade. Então vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Tudo isso, toda essa raiz elevada à potência de 4. Não é? 4 tudo isso elevado a 4. O que eu posso fazer? Eu vou pegar essa potência e vou jogar aqui para dentro do meu radical. Então ele vai ficar 4 com a potência de 4. Ó. 4 com a potência de 4. Então meu radicando com a potência de 4. 4 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 256. Se eu fatorar 256, a raiz quadrada de 256 será 16. Como eu digo, eu posso ir e posso voltar. Nunca esqueça isso. Toda propriedade, ele tem um vai e volta. Por quê? Porque na conta, quando eu tenho uma conta algébrica, lá no meio da conta, às vezes eu preciso usar uma artimanha dessas aqui, dessas propriedades, para que eu possa simplificar a minha conta algébrica, que está grande, ou eu preciso para me ajudar na resolução de uma conta algébrica. Mas isso na hora que nós formos usar, lá no segundo ano, ou no terceiro ano, a gente vai observar isso. Mas é bom que eu saiba, tá bom? Então, por hoje é só.